Lucas Melgaço e nós estamos aqui para discutir sobre a disciplina Público da Desigualdade. Sabemos que para convivermos em sociedade é necessário que conheçamos o local onde estamos inseridos, a realidade e o nosso contexto local. Nesse sentido, o professor da educação de jovens e adultos não é diferente. É necessário que ele conheça o local ao qual está inserido, o público ao qual atende, para poder planejar suas aulas, planejar sua prática docente e assim atuar com perfeição. É necessário que o professor conheça que tipo de público é esse que ele está atendendo, qual a demanda desse público, qual o tipo de trabalho mais frequente nessa sala de aula, que tipo de profissionais ele está atendendo, qual é essa demanda, para que assim possa planejar, possa construir a sua didática ante a realidade da sua turma. Nesse sentido, é necessário que o professor construa um diagnóstico, faça um diagnóstico de sua turma, para que assim venha a conhecer essa realidade. E o que seria esse diagnóstico? Diagnóstico seria basicamente, vamos tomar como exemplo um médico. Um médico, o paciente chega no consultório e vai ter a consulta com o médico. O médico, em seguida, começa a questionar o paciente sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está sentindo, sobre o local onde ele convive, diversas perguntas que venham a montar uma realidade mais próxima daquilo que o paciente está sentindo. Assim, ele, sabendo disso, ele dá o diagnóstico, ele diz o que ele está sentindo, qual o problema, qual a doença. Porém, não para por aí. Para que o diagnóstico seja efetivo, é necessário vir com esse diagnóstico um cronograma de ação. O que seria essa ação? Seria justamente aquilo que iria fazer com que o paciente viesse a melhorar daquela enfermidade. Eu tenho o diagnóstico, identifiquei qual era o problema e a partir daí eu monto uma estratégia de ação para mudar aquela realidade, para melhorar aquela enfermidade ali, para acabar com aquela enfermidade. Na educação de jovens e adultos, fazemos a transposição disso para a educação de jovens e adultos. O professor, ante a realidade identificada, consegue trabalhar com os seus alunos de forma que a aprendizagem venha a ser uma aprendizagem significativa, que aquela aprendizagem faça significado para aquele aluno. Seja, por exemplo, um contexto que deve ser mudado em relação ao atendimento básico de saúde, nos postos de saúde a qual aquela comunidade está inserida, seja a própria educação, a oferta da educação que precisa ser melhorada naquela realidade, naquela comunidade. Então, a partir daí, desse diagnóstico, o professor consegue planejar suas ações de modo mais efetivo, de modo que esses alunos venham a estudar uma aprendizagem que sirva para a sua vida. Conhecendo a realidade de sua turma, o professor da EJA conseguirá identificar as dificuldades pelas quais os seus alunos estão passando, suas necessidades ante a aprendizagem, ante o ensino. Por exemplo, Maria é funcionária pública, João não é. Maria acha que o prefeito de sua cidade é muito bom. Por quê? Porque paga os salários dos funcionários públicos em dia. Maria é funcionária pública, ela recebe esse salário em dia e ela acha que o prefeito de sua cidade é muito bom. Porém, João não é funcionário público, mas vive na mesma cidade e necessita dos atendimentos básicos de saúde. João não tem acesso fácil a esses atendimentos básicos de saúde, logo ele acha que o prefeito de sua cidade não cumpre com o seu papel. O que a gente pode tirar em relação a isso? O professor, sabendo dessa realidade, ele consegue trabalhar dentro da sala de aula de modo a
a construir consciência crítica para com esses alunos em relação ao prefeito dessa cidade, por exemplo. Prefeito é bom só porque paga em dia os funcionários públicos, mas e os atendimentos básicos de saúde? Aquilo que nós precisamos minimamente para viver, como saúde, como educação, como saneamento básico, será que ele está cumprindo com o seu papel? E o professor fazendo isso, tomando posse dessa realidade, conhecendo essa realidade, ele saberá planejar a sua aula de modo a que os alunos venham a tomar consciência em relação a isso e cobrar os seus próprios direitos comuns a todos, que todos necessitam. Então, o que a gente pode tirar em relação a esse exemplo? O professor, sim, ele é responsável pela formação crítica social dos alunos e que essa aprendizagem sirva para ele de modo significativo, de modo que eles consigam obter êxito em relação às suas necessidades básicas. Quem é o público da EJA? Primeiramente, o professor precisa saber quem é esse público. Será que são pessoas oriundas de classe médias, de classe altas, de classe média alta? Ou será que não? Será que são pessoas oriundas de classe menos favorecida? Acredito eu que em grande sua maioria, acreditamos que em grande sua maioria são de classes menos favorecidas. Então é justamente essa questão, não é só aprender a ler, a escrever, não é só aprender a contar, a somar, a subtrair, mas é aprender a conhecer, a saber agir na sociedade que o aluno da EJA irá poder construir o seu conhecimento em relação àquilo que realmente deve ser a educação de jovens e adultos. O diagnóstico, ele demanda uma ação educativa do professor. O que seria essa ação educativa? Seria justamente o objetivo ao qual eu quero alcançar. A partir do momento que eu construo um diagnóstico de uma realidade a ser intervencionada, eu estou, de certo modo, tendo um objetivo a ser alcançado. Tenho, claro, um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo, ele demanda a participação, a participação de quem? Dos envolvidos, daqueles que não foram ouvidos em relação a uma política educativa. É algo contínuo, algo processual. É o conhecimento de uma realidade que não para, uma realidade que está sendo modificada a todo instante. É algo formativo, por quê? Porque a partir do momento que eu estou construindo esse diagnóstico, eu estou formando as pessoas para com aquela realidade, eu estou formando elas de forma crítica, de forma que elas venham perceber de fato aquilo que está acontecendo em seu meio. É algo contextualizado em relação ao quê? Em relação o público da educação de jovens e adultos. Eles estão localizados nessa realidade aqui, nessa determinada comunidade. Essa comunidade tem o quê? Tem escola, tem posto de saúde, tem delegacia de polícia próxima, tem aportes, objetos esportivos a qual eu posso me beneficiar, a comunidade possa se beneficiar. Então não é só um diagnóstico para ver aquilo que está acontecendo, mas é algo que é preciso ver o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo agir em relação àquilo para que mude aquela realidade seja mudada e venha a beneficiar o aluno, aquele que está incluído naquele ambiente. Vamos dar um exemplo de uma ação educativa. Uma ação educativa seria um objetivo. Gostaria que todos os alunos da educação de jovens e adultos conseguissem ingressar no ensino médio. A partir daí, desse objetivo já exposto, o professor começa a fazer levantamento dos problemas a qual aquilo não pode ser alcançado. Como, por exemplo, ele faz o seguinte questionamento: por que os alunos da educação de jovens e adultos não ingressam no ensino médio? E aí ele vai investigar. Professor bom é o professor que investiga, é o professor pesquisador. A partir do momento que ele investiga, que ele pesquisa, ele automaticamente está fazendo o diagnóstico da sua realidade.
Por que que os alunos da educação de jovens e adultos não ingressam no ensino médio? O meu objetivo é que eles ingressem. Então, vamos fazer o levantamento do porquê que eles não ingressam, para a partir daí nós termos um início, um pontapé inicial para tentar mudar essa realidade e fazer com que eles venham a ingressar no ensino médio. Como é que podemos fazer isso? Por meio do diálogo do professor com o aluno, do aluno com o professor e vice-versa. Existe também o diálogo entre aluno e aluno, pois a partir do momento que eu converso com o meu colega de sala, eu estou adentrando a realidade dele, que pode não ser a mesma minha realidade, não pode ser a mesma realidade que a minha. E a partir daí eu estou conhecendo as dificuldades pelo qual ele passa, as dificuldades da comunidade a qual ele está inserida. Então, a partir do momento que existe esse diálogo, é possível que se conheça essa realidade e a partir daí as ações para a resolução daquele problema começam a ser realizadas. Esse diálogo possibilitará o levantamento de dados quantitativos e dados qualitativos. A partir do momento que existe esse diálogo, o professor pode, tanto o professor como os alunos poderá saber a quantidade de pessoas que possuem internet em suas casas, a quantidade de alunos que possuem internet em suas casas, ou pode ir além, pode ir fora, além da sala de aula. Pode fazer pesquisa em ONGs, em supermercados, para saber preços de produtos a quais eles precisam no seu dia a dia. E dados qualitativos, é a opinião de pessoas acerca da oferta de um determinado programa, é a opinião das pessoas, dos alunos em relação ao atendimento de suas necessidades básicas. E a partir daí, o processo de ensino vai tomando forma, vai tornando significativo, vai tornando-se aquele ideal e aquele que o aluno de fato precisa para conviver na sua sociedade. E o que foi discutido aqui, o que isso tem a ver com o tema da nossa aula de hoje, público das desigualdades? Ora, vejamos bem, sabemos que o público da educação de jovens e adultos são pessoas oriundas, em sua maioria, das classes menos favorecidas. Então, são oriundos dessa sociedade que oprime, né, que rejeita e que faz com que eles parem o seu processo de educativo, seus planos de estudos e ingressem no mercado de trabalho, por falta mesmo de serviços comuns à necessidade de todos, como saúde e educação, e depois retorne para tentar recuperar o tempo perdido. Então, essa desigualdade, são as desigualdades sociais às quais todos estão inseridos. Para concluirmos essa nossa aula de hoje, façamos uma recapitulação daquilo que a gente discutiu. É de suma importância que o professor conheça a realidade do público a qual está atendendo, o público da educação de jovens e adultos. Então, para que ele consiga identificar as necessidades desse público e assim construa o seu plano de aula, o seu plano de ensino, construa o seu planejamento, ele necessita fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico precisa ser de forma que chegue o mais próximo possível da realidade daqueles alunos, para assim ele poder efetivar a sua ação educativa. E esse professor, a partir do momento que ele faz esse diagnóstico, ele está pesquisando, ele é um professor pesquisador. E o professor bom é aquele professor que pesquisa, é aquele professor que aquele professor que não fica quieto com a realidade posta, é aquele professor que vai atrás de saber o que está acontecendo, como está acontecendo e não pare aí. A partir do momento que sabe o que está acontecendo, tome uma ação e faça com que aquilo venha a ser transformado, venha a ser mudado. É assim que funciona a prática educativa do bom professor.